Bom, pessoal, vamos fazer mais um pouquinho de exercício então. E eu selecionei mais dois exercícios agora de um nível bem mais difícil que aqueles primeiros exercícios que eu tinha feito. E o primeiro exercício que eu vou resolver é esse daqui, que é um exercício que eu na primeira fase da FUVEST há alguns anos atrás, e já é um exercício bem mais difícil do que aqueles que eu tinha feito. Quem tem o livro 7 aí que está acompanhando as minhas aulas, no livro 7 ele é o exercício de número 236, e ele mostra essas duas figuras aqui e diz assim, ó, certa máquina fotográfica é fixada a uma distância d0. Ela é fixada a uma distância d0, repara o d0 aqui assim, ó, a uma distância d0, da superfície de uma mesa, aqui tem uma mesa, ó, montada de tal forma a fotografar com nitidez um desenho de uma folha de papel que está sobre a mesa. Aqui é o desenho, ó, esse é o desenho. Esse desenho eu vou pintar em vermelho para vocês identificarem ele aqui. Ó. Esse é o desenho. E aí o que ele está dizendo? Ele disse algumas coisas importantes aqui. Que para essa máquina fotografar esse desenho e esse desenho ficar nítido, ela tem que estar a essa distância d0 aqui. Se você subir a máquina ou descer a máquina, a imagem deixa de ser nítida. Para ser com nitidez tem que ser essa distância d0. Vocês sabem disso, né? Uma máquina ela tem que estar a uma certa distância para a imagem ficar nítida. A não ser máquinas mais modernas, onde você pode controlar lá o zoom in, zoom out para conseguir mudar o foco. Mas essa aqui é um exercício antigo, essa máquina é uma máquina antiga, e vamos supor que ela não tenha esse ajuste. Então, assim, você fixou uma distância para a imagem ficar nítida, você não pode mais mudar essa distância. Se você subir a máquina ou descer a máquina, muda a distância e a imagem vai deixar de ser nítida, a fotografia não vai mais ser nítida. E aqui vamos pensar um pouquinho nessa situação. O seguinte, ó, esse objeto, sai luz desse objeto. Lembra, a luz que sai dele é um desenho, uma folha de papel, um desenho, não é uma luz que ele gera, mas é uma luz que veio do ambiente, bateu nele, refletiu e saiu. E essa luz aqui é captada por essa lente aqui da máquina fotográfica. Você pode pensar que a luz que sai desse objeto, ela sai, tem vários raios luminosos, né? E os que chegam com maior abertura são esses dois aqui, assim, né? Que eu desenhei aqui na figura. Tenta imaginar que isso está em linha reta, tá? Deixa eu meio torto para desenhar em linha reta, mas a maior abertura que chega, é óbvio que tem raio de luz que chega aqui no meio, que chega aqui, 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 aqui. Os extremos são esses dois, com esse certo ângulo aqui. Aí ele vai falar o seguinte, ó, vamos continuar lendo o enunciado. Ó. Ele fala assim, desejando-se manter a folha esticada, é colocada uma placa de vidro, ó a placa de vidro aqui, ó. Uma placa de vidro com 5 centímetros de espessura, então essa distância aqui, ó, a espessura dela, a altura dela, vale 5 centímetros de espessura sobre a mesa. Então, ó, alguém quis deixar o desenho aqui bonitinho, alguém foi e colocou uma placa de vidro aqui só para esticar a folha. Só que lembra que essa máquina vai tirar uma foto da folha que está aqui embaixo do vidro. E o vidro é transparente, não tem problema nenhum. Né? Aí olha o que ele vai dizer. Ó, nessa nova situação, então, repara, por que nova situação? Porque na situação antiga não tinha vidro nenhum aqui. Ó. Agora eu coloquei um vidro aqui em cima, então é só uma nova situação. Então, essa distância d0 era para a situação antiga, sem vidro. Agora, nessa nova situação, pode-se fazer com que a fotografia continue nítida, continue igualmente nítida, se a gente fizer o quê? Aumentar o D0 de mais de 5 centímetros, aumentar o D0 de menos de 5 centímetros, reduzir o D0, viu? E aí tem as alternativas, né? E esse é meu ponto de interrogação agora. Quanto que vai ter que ser a nova distância? Será que eu vou ter que continuar com a mesma distância que eu tinha, D0, ou vou ter que abaixar a máquina ou subir a máquina? E por que eu vou ter que abaixar ou subir? E de onde vem esse raciocínio? Esse raciocínio vem assim, ó. Ele é relativamente simples de entender. Pensa assim, na situação original, aqui estava o objeto, saía a luz do objeto, e chegava lá na lente da câmera. Eu vou desenhar só a lente da câmera para ser econômico aqui no meu desenho, na explicação. Então, aqui é a lente da câmera, chegava aqui a lente da câmera. Na hora que eu coloquei o objeto e um vidro, aqui é o objeto, e na hora que eu coloquei um vidro em cima, um pedaço de vidro em cima, né, eu estou exagerando um pouquinho aqui o tamanho do pedaço de vidro, só para ficar nítido, né? Retomando aqui rapidinho, turma. Esse objeto aqui é esse daqui, ó, da onde sai a luz que vai ser captada pela lente. Esse objeto ele falou que era uma... O que era mesmo? Era uma... Nem lembro mais. Uma folha com um desenho, isso. Aí só que agora ele colocou, tá vendo aqui a folha, ó, e ele colocou um vidro em cima. Então ele colocou esse vidro aqui, e agora o que vai acontecer? Quando a luz vier aqui, ó,
quando a luz tentar sair assim, aqui ela está dentro do vidro. E aqui é ar, aqui em cima é ar. Na hora que ela vai do vidro para o ar, ela afasta da normal. Ela afasta da normal. E a mesma coisa um raio de luz aqui, ó. Um raio de luz que vier por aqui, ele está dentro do vidro. Na hora que ele chegar nesse ponto, ele afasta da normal. Lembra? Quando vai do vidro para o ar, vai do índice de refração maior para o menor. Do mais refringente para o menos refringente. E, portanto, afasta da normal. Quem esqueceu aí, aqui é normal, né? Ó, retomar aí rapidinho. Aqui é normal no ponto de incidência. E aí esse raio de luz, ó, ele afastou da normal. E aí, olha o que acontece, ó. Vai acontecer que a lente aqui em cima, né? A lente aqui em cima, eu vou exagerar o tamanho da lente só para caber os raios aqui, ó. A lente aqui em cima vai captar raios que estão vindo, na verdade, daqui, ó. Estão vindo daqui. Ó, tá aqui agora. Os raios, eles chegam com uma abertura tal na lente que eles chegam na lente como se eles estivessem vindo desse ponto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: colocar um vidro aqui é a mesma coisa que trazer esse objeto daqui para cá, ó. Por quê? Repara, nesse ponto aqui a câmera estava focalizada para que a luz viesse reto, desde lá do objeto, viesse retinho e chegasse na lente. Viesse retinho e chegasse na lente. Agora ela não está mais vindo reto, ela está entortando. Só que a lente não sabe disso. A lente está captando essa luz aqui, essa luz, e para a lente a luz está vindo daqui. Se você continuar, se você prolongar esse raio aqui, ó, ele vem desse ponto. Ó. Portanto, essa lente só vai captar a imagem, só vai criar uma imagem nítida se a gente focalizar não mais para esse ponto que está aqui embaixo, mas para o ponto que está em cima. A gente pode raciocinar de uma outra maneira, é o seguinte: o objeto real está aqui em cima. Mas, quando eu coloquei o vidro aqui, a imagem que a lente viu subiu. Lembra, a imagem vista fica sempre mais para cima. E agora a lente vai ter que fotografar isso daqui. Por quê, professor? Porque é daqui que parece que está vindo a luz. Ó. E, portanto, o que vai acontecer? Ó? Se essa distância, ó, olha agora o raciocínio para a gente finalizar o exercício. Se essa distância era D0, se para ficar nítida a distância era D0, quem era a distância D0? Era a distância da onde a luz estava saindo reto e chegando na lente. Da onde a luz está saindo reto agora? Ela está saindo reto daqui, desse ponto aqui de cima. Portanto, D0 vai ter que ser daqui até aonde eu vou ter que colocar a lente. O que eu quero dizer é que eu vou ter que colocar a lente aqui agora. Ó. Por que eu vou ter que colocar a lente aqui agora? Porque esse D0 não mudou. O D0 continua mesmo. Esse D0 aqui, ó, continua o mesmo que esse daqui. Só que agora, ao invés de fotografar uma coisa aqui embaixo, eu estou fotografando uma coisa aqui em cima. A imagem que vai ser fotografada não vai mais ser o objeto real, vai ser a imagem vista. Por quê? Porque o raio de luz está vindo como se estivesse vindo daqui de cima. Então, por exemplo, se essa distância aqui, vamos dar um valor só para ficar mais claro. Vamos supor que essa distância aqui valia, sei lá, 20 centímetros, essa distância aqui. O que era 20 centímetros? 20 centímetros era a distância do objeto até a lente, supondo a luz caminhando em linha reta. Supondo a luz caminhando em linha reta, ela vem desse ponto agora. Ó. É desse ponto que ela está indo em linha reta. E continua sendo 20 centímetros para continuar nítida. Então vai ter que ser 20 centímetros a partir desse ponto agora. Então, só que o que ele pergunta, olha aqui a pergunta, ó, dá uma olhada aqui, ó, fazer em vermelho. Ó. A pergunta é a distância da mesa até a nova situação da lente. Portanto, o que ele perguntou é essa distância aqui. Ó. Esse é o meu ponto de interrogação agora. E agora é fácil. Ó. Essa distância aqui, ó, é D0. Isso daqui não mudou. Ó. Vou até fazer aqui, deixa eu fazer em outra cor. Essa distância aqui, ó, essa não mudou. Essa daqui, essa distância aqui, ó, agora certinho na vertical, essa continua sendo D0. Que é a distância da onde eu vou fotografar, onde que tem que estar o objeto da onde sai a luz reta, que agora não é mais o objeto, é a imagem, até a lente. Isso não mudou, é D0. Só que ainda tem mais essa distancinha aqui, que teve que subir. A câmera não vai mais poder estar aqui, ó, onde ela estava. Você vai ter que levar ela um pouquinho mais para cima, você vai ter que colocar ela aqui, assim, ó. Olha aqui na figura que eu tô fazendo, ó. Você vai ter que colocar ela um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque ao invés de ser daqui para cá, esse objeto aqui, ó, o que vai ser fotografado, na verdade, é a imagem dele que está mais para cima. Se o que vai ser fotografado subir um pouco, a câmera vai ter que subir um pouco também. E o que ele pediu é essa distância total agora, ó, da câmera até a mesa.
E essa distância, quanto que ela vale? Ela vale D0, deixa eu fazer em outra cor aqui, ó, D0 mais esse tantinho. Quanto que vale esse tantinho aqui? Eu não sei quanto que ele vale, esse tantinho aqui. Eu só sei uma coisa, ele é menos que 5. Por que menos que 5, professor? Porque o vidro inteiro tem 5. O vidro inteiro tem uma espessura de 5 centímetros. E esse ponto aqui, imagem, não subiu o vidro inteiro, ele subiu um pouquinho. Portanto, ele subiu menos que 5. Portanto, quanto que vai ter que ser a distância agora da lente até a mesa? A nova distância vai ter que ser o D0 que era, mais esse tantinho. E esse tantinho é menos que 5. Então vai ser D0 mais uma distância menos que 5. Então quanto que eu vou ter que aumentar essa distância? Eu vou ter que aumentar ela. Quanto que eu tenho que aumentar? Quanto que vai ser a nova distância? Eu vou ter que fazer o quê? Nessa nova situação, olha aqui a pergunta. Nessa nova situação, pode-se fazer com que a fotografia continue igualmente nítida, aumentando o D0 de menos de 5 centímetros. Quanto que eu vou ter que aumentar o D0? Menos de 5 centímetros. Não chega a ser 5 centímetros. Esse D0 não vai mais poder ser o D0 antigo. Eu vou ter que aumentar ele. Quanto que eu vou ter que aumentar? 5 centímetros? Não. Eu vou ter que aumentar ele de menos de 5 centímetros. Portanto, alternativa A. Essa é a alternativa correta. Esse exercício, de fato, é um exercício bem mais complexo e que ficaria bem mais fácil se você pudesse raciocinar assim. Se você quisesse, você poderia pensar o seguinte. Ó, esse vidro fez com que o objeto que estava lá embaixo subisse, né? A imagem dele subisse. Então tudo se passa como se você tivesse que fotografar alguém aqui em cima agora. É a mesma coisa assim, ó. O objeto estava aqui, olha aqui na figura. Ó. O objeto estava aqui, a câmera estava aqui. O objeto estava aqui, a câmera estava aqui. E agora o objeto subiu, o objeto veio para cá. Ó. Então a câmera não pode mais estar aqui, essa distância aqui tem que aumentar. Ela não pode mais estar aqui, porque ela estava aqui quando o objeto estava aqui embaixo. Se o objeto subir um pouquinho, a câmera sobe um pouquinho, mesmo um pouquinho. Portanto, agora quanto que é a nova distância? A nova distância é o que era, mais um pouquinho. E esse pouquinho, quanto que é? É 5 centímetros? Não, ele não chega a ser 5. Ele é um pouquinho menos que 5, porque 5 é o tamanho total do vidro. Bom, vamos então fazer o próximo exercício. O próximo exercício é um exercício também bem complicado, uma matemática bem mais elaborada. E é um exercício da segunda fase da Unicamp. E quem tem o livro 7 é o exercício de número 238. E ele fala o seguinte. Uma moeda encontra-se exatamente no centro do fundo de uma caneca. Então, aqui está a moeda, ó, vou até pintar ela em vermelho, a moeda. E ela está bem no centro aqui do fundo de uma caneca. Aí ele continua o seguinte, despreze a espessura da moeda, quer dizer, a moeda não tem altura nenhuma, faz de conta que ela não tem altura, ela é bem fininha, né? Então tudo bem, desprezar. Aí ele fala assim, considere a altura da caneca igual a 4 diâmetros da moeda, dm. O diâmetro da moeda ele está chamando de dm, eu já vou adiantar aqui que ao invés de dm, colocar esse mão aí, ficou horrível, eu vou chamar o diâmetro da moeda só de d, para ficar mais fácil de fazer as contas aqui tudo bem? Então ele fala que a altura da caneca tem 4 vezes o diâmetro da moeda. O que é o diâmetro da moeda, aliás, hein? O diâmetro da moeda é essa distância aqui, certo? 2 vezes o raio. Esse é o diâmetro da moeda. E ele está dizendo que essa caneca tem uma altura, que eu vou desenhar aqui, ó, uma altura que é 4 vezes maior que o diâmetro da moeda. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, e o diâmetro da caneca é igual a 3 vezes o diâmetro da moeda. 3 vezes o diâmetro da moeda. O que é o diâmetro da caneca? O diâmetro da caneca é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, tá vendo? Acompanhando aqui em verde? Ora, pense o seguinte, se esse diâmetro da caneca é 3 vezes o d, então vocês concordam comigo que para cá, ó, eu tenho d, e para cá eu também tenho d? Por quê? Porque daí o diâmetro da caneca vai ser d, que dá 3d, que é o que ele disse, ó, o diâmetro da caneca é 3d. Então, recapitulando tudo, tem uma moeda de diâmetro d, a caneca tem diâmetro 3d, d mais d, e a altura da caneca é 4d. Por enquanto, são esses são os meus dados. Aí ele fala o seguinte, ó, um observador está a uma distância 9d da borda da caneca. Então aqui é a borda da caneca. E tem um observador que ele está lá longe. Ele está a uma distância, ó, vai me acompanhando aqui, ele está a uma distância 9d. 9d, se isso daqui é 4d, 9d ia dar lá longe, né? Mas eu não vou desenhar muito longe, porque senão não vai caber direito aqui no meu como é que chama isso aqui mesmo? Na minha mesa digitalizadora. Então, eu vou fingir que 9D é essa distância aqui, ó.
Eu vou fazer fora de escala, é isso que eu estou querendo dizer, porque senão vai ficar muito longe. O observador está essa distância aqui, ó. Essa distância. O observador está numa linha aqui, assim, ó. Qualquer linha aqui que esteja 9D da caneca. Né? E lembra que distância é sempre a distância aqui é a borda da caneca, né? Então, se o observador estiver aqui, ele está a uma distância 9D. Se ele estiver aqui, ele está a uma distância 9D. Aqui ele está a uma distância 9D. Porque distância de ponto a reta é sempre uma distância perpendicular, né? Então, não importa onde o observador esteja aqui, ele está nessa reta. E essa reta está a uma distância 9D da borda da caneca. Aqui é a borda da caneca. Aí ele continua dizendo o seguinte: em que altura mínima acima do topo da caneca, o olho do observador deve estar para ver a moeda toda? Então é assim, onde que o observador tem que estar? Ele tem que estar nessa altura? Qual a altura mínima? Ele pergunta em que altura mínima o observador deve estar. O observador está aqui, assim, ó. O observador está aqui, aonde que ele tem que estar para conseguir ver a moeda inteira? E toma cuidado, hein? Aqui na caneca ainda não tem água, a caneca está vazia. A água ele vai colocar aqui no item B, ó. No item B depois ele fala, ó, com a caneca cheia de água, mas com a caneca cheia de água, qual a nova altura mínima e tal. Mas aqui na letra A ainda está vazia, não tem água. E agora pensa o seguinte, ó, vamos começar a raciocinar. Agora vamos lá, vamos começar a raciocinar um pouquinho. Ó. Vocês... deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Eu vou por aqui mesmo. Ops, contrário. Vocês concordam comigo que se o observador estiver aqui, por exemplo, se o observador estiver aqui, ele não vai conseguir ver a moeda. Por que não, professor? Porque imagina, por exemplo, um raio de luz que sai daqui, assim, ó. Um raio de luz que vem aqui, bate aqui na caneca, e a caneca não é transparente, ela é opaca, então não vai dar para ver, o cara não vai conseguir ver a moeda. Lembra, essa moeda aqui, sai luz dela para tudo quanto é lado. Sai luz para cá, sai luz para cá, sai luz para cá, sai luz para cá. Não é verdade que tem um raio de luz que sai dessa ponta aqui da moeda e que ele passa aqui tangente certinho aqui, ó. Passa raspando aqui na borda da moeda, da caneca, né? E aqui não tem água, hein? Se não tem água, o raio de luz continua reto. Ele continua reto, né? E tem um outro raio de luz que sai aqui dessa ponta e também ele passa aqui na borda da caneca. Ele passa aqui na borda da caneca. Se a gente continuar esse raio de luz, eu vou continuar ele. Ó. Ele vai em linha reta, porque não tem água, não afastou da normal, nada disso, porque aqui não tem água, é só ar. Aqui é ar e aqui é ar. Então esse raio de luz, ele continua reto. Continua reto, feliz da vida. Esse raio de luz aqui, ó. Vou fazer outra cor esse raio de luz, fazer em azul. Esse raio de luz aqui, ó, que eu estou agora refazendo ele em azul, ele vai reto. Eu vou apagar esse vermelho aqui para não atrapalhar, rapidinho. Esse exercício é um pouco elaborado e vai exigir um pouco mais da gente, mas vamos lá. Então ele vai embora, esse raio de luz, e vamos acompanhar ele subindo aí. Como é que eu faço para descer isso aqui? Peraí, eu me perco um pouquinho. Esse raio de luz, ele vai feliz da vida, e vocês já vão ver onde que eu estou querendo chegar. Ele vai. Até uma hora que esse raio de luz vai chegar num ponto que está alinhado, e agora acho que vocês vão entender onde eu quis chegar, que está alinhado com aqueles 9D lá do começo. Lembra? Aqui o observador está a uma distância 9D. Então o observador ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar em qualquer lugar. Só que para ele ver a moeda, a luz que sai da moeda tem que chegar no olho dele. E esse raio de luz azul aqui, ó, esse raio de luz azul não está chegando no olho dele se ele tiver com o olho aqui embaixo. Portanto, onde ele vai ter que pôr o olho? Ele vai ter que pôr o olho lá em cima. E é por isso que eu fui subindo lá. Então, o observador vai ter que estar com o olho dele aqui, ó. Vai ter que estar com o olho dele aqui para ele conseguir ver esse raio de luz que sai da moeda. E aí, se esse raio de luz que saiu da moeda chega no olho dele, ele vê o ponto da onde esse raio de luz saiu. No entanto, se vocês notarem, ó, esse raio de luz saiu desse ponto aqui. Então, se o observador estiver naquele ponto lá em cima, ele vai ver essa bordinha aqui da moeda. Só que essa não, porque essa que eu tinha começado a fazer um raio em vermelho, né? E eu vou continuar em vermelho aqui, ó. Esse raio de luz, ele sai mais inclinado ainda, ó. E, portanto, para esse raio de luz chegar no observador, o observador tem que estar mais para cima ainda. Mais para cima ainda. E não vai caber na figura, então eu vou ter que refazer a figura aqui, numa escala um pouco menor, porque senão não vai ter como ficar subindo e descendo tudo isso daí toda hora, né?
Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos refazer a caneca aqui. Vamos refazer a caneca aqui. E vamos colocar as dimensões um pouco menores, né, para ficar mais fácil de fazer o desenho, todo mundo entender. Né, mais fácil. Vamos fazer a caneca assim, um pouco menor. Vamos colocar a moeda aqui. Colocar a moeda aqui. Aí, lembra... Então, o que eu estava querendo dizer? Que esse raio de luz, ó, que sai e passa pela borda da caneca, ele vai encontrar o observador lá em cima. E lembra que o observador, ele tem que estar a uma distância da borda da caneca. Ele tem que estar a uma distância da borda da caneca de 9D. Essa distância aqui tem que ser 9D. Isso é dado do exercício, né? Lembra lá, ó. Nem lembro mais onde está aqui, acho que não tem A, né? Um observador está a uma distância de 9D da borda da caneca. Então, essa distância é 9D. E repara o seguinte, ó. Esse raio de luz que eu desenhei em vermelho não vai ser suficiente, só vai fazer o observador ver essa ponta aqui da moeda. Se o observador quiser ver essa ponta aqui, se ele quiser ver essa ponta aqui, ó, esse raio de luz que sai aqui vai ter que chegar nele. E, portanto, o raio de luz que sai dessa ponta tem que chegar nele. Então, ele tem que estar mais para cima ainda. Ó. E mesmo eu tendo diminuído a escala da figura, vocês reparam que não é uma coisa muito fácil de fazer. Né? Até isso, o exercício é difícil. Portanto, o observador, para ele conseguir ver essa extremidade aqui, ele vai ter que estar mais para cima. Então, não adianta eu colocar o observador aqui. Porque se eu colocar o observador aqui, ele vê essa ponta, mas não vê essa. Essa daqui vai passar lá em cima dele. Para eu garantir que ele veja as duas pontas, basta que o observador esteja aqui em cima. Por quê? Porque daí, se ele estiver aqui em cima, ó, se ele estiver aqui em cima, ele vê um raio de luz que vem dessa ponta e ele também vê um que vem daqui. Se vê um que vem daqui, sem problema nenhum, ó, segue meu caminho. Ó. Ele também bate, chega lá no olho do observador, sem problema nenhum. Então, o observador tem que estar aqui em cima. Então, eu vou apagar esse observador aqui dessa posição e vou colocar onde ele tem que estar realmente. Ele tem que estar lá. Aí, o que o exercício perguntou na letra A é essa distância aqui, ó. Para quem já esqueceu. Olha o que ele pergunta, ó. Um observador está a uma distância 9m da borda da caneca. Em que altura mínima acima do topo da caneca o olho do observador deve estar? Né? Então ele quer saber a altura, ele quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância, essa altura que eu vou chamar de y aqui, ó. É essa distância que ele quer saber. Quanto que vale essa distância? A altura mínima. A altura, lembra que é sempre na vertical. E se vocês notarem, é um exercício, essa letra A, apesar do desenho aí ser um pouco difícil de raciocinar, é um exercício de semelhança de triângulo. Repara que esse triângulo aqui que eu vou fazer grandão, ó, esse daqui, ó, esse triângulo, ele é semelhante, ó, esse que eu fiz em azul, ele é semelhante com esse pequenininho aqui, ó. Por que, professor, que ele é semelhante? Porque esse daqui tem um lado vertical, esse aqui tem um lado vertical, esse aqui tem um lado horizontal, esse aqui tem um lado horizontal, e depois o outro lado é a mesma direção para os dois, ó, tá vendo? Então eu posso fazer proporção. Esse lado pequenininho está para esse lado grandão, assim como esse vertical pequenininho está para o vertical grandão. E fazendo essa semelhança de triângulos, eu consigo descobrir quanto que vale o y. E lembra que a gente já viu quanto que vale essa distância aqui, né? Estava lá na figura, essa distância vale d. Para quem esqueceu, porque vale d rapidinho aqui, ó. Lembra que essa distância, essa daqui, ó, ela vale d, porque o diâmetro da caneca vale 3d. É d mais d mais d. Então, e a altura da caneca ele também deu. A altura da caneca vale 4D. Portanto, agora eu posso fazer uma regra de 3. Essa distância, sei lá, eu prefiro fazer assim. A horizontal pequena está para a vertical pequena, assim como a horizontal grande está para a vertical grande. Então, fica D dividido por 4D é igual a 9D dividido por y, que é a vertical grande que eu preciso descobrir quanto que vale. Né? Só fiz uma semelhança de triângulo. Esse está para esse, assim como esse está para esse grandão. Né? Só aqui. Então, recapitulando, esse está para esse, assim como esse está para esse. E aí, fazendo a regrinha de 3, repara que... vou multiplicar em cruz aqui, vai? Multiplicando em cruz...
Lembra que a gente quer descobrir o y, né? O y é a minha altura vertical. Multiplicando em cruz, fica y vezes d é igual a 4d vezes 9d. Aí eu quero descobrir o y, eu vou isolar o y. Então eu pego esse d que está multiplicando e passo dividindo. Então o y é igual a 4d vezes 9d sobre d. Aí repara que eu posso cortar esse d com esse d, aí sobra 4 vezes 9d. 4 vezes 9d dá 36d. E essa é a resposta do item A. Y é igual a 36, 4 vezes 9 é 36, né? D. Ou seja, quanto que tem que ser essa altura aqui? Essa altura y que o observador tem que se colocar é 36d. Só para recapitular, quem era mesmo d? D era o diâmetro da moeda. Né? Então, essa é a resposta do item A. Convém que quem for fazer a segunda fase sempre destaque bem a resposta, mostrando que você não está querendo enganar o seu examinador, que você está dando uma resposta mesmo, é isso que você está chamando de resposta, ele não precisa ficar procurando, destaca bem. E agora vamos fazer o item B, que já é mais complicado. Ele fala agora, com a caneca cheia de água, qual a nova altura mínima do olho do observador para continuar a enxergar a moeda toda. E ele dá o índice de refração da água agora, 1,3, e vai precisar do índice de refração do ar, e esse você precisa saber de cor, e todo mundo lembra, né, que o índice de refração do ar é igual a 1. Né? E agora, vamos lá, agora ele vai colocar água. Colocando água na caneca, e agora, ó, quando não tinha água na caneca, desculpa pessoal, quando não tinha água na caneca, essa era a altura que o observador tinha que estar. Ó. Aqui é o observador, aqui é a horizontal que passa pela borda da caneca, ele tinha que estar a essa altura, 36D. E se eu pegar essa caneca e encher de água, o que muda? Muda o seguinte, ó, vamos lá. Para quem viu minha primeira aula de dióptro plano, lembra que eu fiz esse experimento da caneca com a moeda, né? Mas, bom, vamos lá então. Então agora eu vou redesenhar toda a nova situação, né? Deixar direitinho. Aqui a caneca, vou tentar fazer aqui no cantinho para economizar espaço. Aqui a caneca, eu vou tentar fazer a caneca relativamente pequena para não atrapalhar muito a figura. Aqui a moeda. Aqui a moeda. E agora eu coloquei água. Até a borda da caneca. Coloquei água. Bom, continua sendo verdade que o observador está a uma distância de 9D lá. Isso não mudou. O observador está a uma distância de 9D. Eu vou fazer o 9D curtinho agora, turma, só para ter espaço aqui nesse caderno aqui, né? Lembra que essa distância aqui, a altura da caneca é 4D, isso também não mudou. E lembra um dado importante que a gente vai usar de novo, que essa distância aqui é D. E o que muda se eu coloco água aqui? Coloquei a água em azul aqui. O que muda se eu coloquei essa água aqui? O que muda é o seguinte, lembra que antes, um raio de luz, para eu conseguir ver a moeda inteira, lembra que eu tenho que ver essa ponta aqui. O observador está alinhado aqui, nessa vertical, ele está aqui, ó, nessa vertical, bem longe da caneca, 9D da caneca. Ele está em qualquer ponto aqui, né, de tal forma que é uma distância 9D da caneca. Lembra que para o observador ver a moeda inteira, o raio precisou sair dessa ponta aqui. Se saísse só dessa, não era suficiente, lembra? A gente já viu isso, e isso continua sendo verdade aqui, ó. Eita, tô ficando com sono, desculpa. Então, isso continua sendo verdade, ó. O raio de luz saindo dessa ponta e chegando no olho do observador garante que todo raio de luz que sai de outros lugares da moeda também chegue no olho dele. Se esse daqui chegou, está bem na extremidade, os outros também chegam. Esse daqui chega, você desenha aqui, ó, esse daqui chega, e assim por diante. E isso continua sendo verdade. Então, se eu garantir que esse raio de luz chega no olho do observador, pronto, eu garanto que ele vai conseguir ver a moeda inteira. Todos os outros raios de luz também vão chegar. E vamos pegar esse raio de luz que passa de novo aqui, mesma coisa, bem pela bordinha aqui da caneca. E agora o que vai acontecer de diferente? O que vai acontecer de diferente é que esse raio de luz agora está dentro d'água. Ele está dentro d'água e está indo para o ar. Fora é ar, né? Lembra que no caso passado não tinha água aqui, era ar e ar. E aí o raio de luz ia reto. Mas agora, aqui é água, né? Aqui agora é água, né? H2O, água. E, portanto, esse raio de luz não vai mais
reto. O que acontece? Lembra, esse é o ponto de incidência. No ponto de incidência eu vou traçar a reta normal. E repara que a reta normal agora está bem na borda da caneca, aqui, bem no cantinho da caneca. Aqui eu traço a reta normal. E o que acontece com o raio de luz? Ele refrata. E ele refrata, como ele está indo da água para o ar, ele está indo do meio mais refringente para um menos refringente, ele afasta da normal. Ele afasta da normal. E se ele afasta da normal, o observador não precisa mais estar... O observador não precisa estar lá mais lá em cima, lembra? Se não tivesse água aqui, se tivesse ar, esse raio de luz iria reto e o observador teria que estar lá em cima. Agora não. Agora o observador pode estar aqui, ó. Por quê, professor? Porque aqui o raio de luz que saiu da moeda já chega no olho dele. E se o raio de luz que saiu dessa ponta da moeda chega no olho dele, ele vê essa ponta da moeda. É óbvio que ele não vai ver a moeda onde ela está. A moeda vai parecer estar mais para cima aqui, lembra? Na verdade, o observador vai ver a moeda como se ela estivesse aqui em cima. Lembra que a imagem vista fica sempre mais para cima do que o objeto real, né? Continua valendo tudo isso. E agora ele quer saber qual é essa nova altura. No item A, a gente descobriu que a altura era 36D, mas no caso que era ar e ar. Não tinha água dentro da caneca, era reto. Aí a alturona lá dava 36D. Agora é uma altura menor, não precisa ser tão alto assim. E quanto que vale essa nova altura? Esse é meu ponto de interrogação, que eu vou chamar de Y. Para resolver esse exercício, eu vou precisar lembrar da lei de Snell. Lembra que a lei de Snell diz o seguinte, né? Para quem esqueceu aí, ó. Recapitulando, você tem dois meios aqui. Vou chamar esse daqui de NA, esse daqui de NB. Aqui um raio de luz que vem, incide num ponto aqui, afasta da normal, por exemplo. Poderia aproximar, tanto faz. A lei de Snell vale sempre nesse caso. E aqui nesse ponto eu traço a reta normal. Esse ângulo aqui eu chamo de θA, que é o ângulo que o raio refratado forma com a normal no meio que tem índice de refração NA. Esse daqui eu chamo de θB, que é o ângulo que o raio incidente forma com a normal no meio que tem índice de refração NB. E o que a lei de Snell me diz? Que se eu pegar esse índice de refração e multiplicar pelo seno desse ângulo, vai ter o mesmo valor que se eu pegar esse índice de refração e multiplicar pelo seno desse ângulo, né? Quem esqueceu aí, fica NA vezes o seno de θA é igual a NB vezes o seno de θB. Essa é a lei de Snell. E eu vou aplicar ela aqui. Então, primeiro vamos identificar os ângulos, né? Os ângulos, que aqui na lei de Snell eu desenhei aqui e aqui, onde eles estão aqui na figura da caneca? É esse ângulo, ó. Esse é o que eu chamei lá na figura de θB, né? O de baixo, θB. E esse daqui é o ângulo θA. Lembra, toma cuidado que é sempre o ângulo com a normal, tá? Então esse daqui é o raio, aqui é a normal, aqui é a normal, aqui é o raio, esse é o ângulo θB. E aqui é a normal, aqui é o raio, esse é o ângulo θA. É sempre com a normal, repara aqui, ó. θ e θ, e aqui é a normal. E agora vamos aplicar a lei de Snell. Como é que vai ficar então a lei de Snell? Vai ficar o índice de refração desse meio vezes o seno desse ângulo é igual ao índice de refração desse meio vezes o seno desse ângulo. Só que esse meio é a água e esse meio é o ar. Então vai ficar o índice de refração da água vezes o seno de θB, aquele aqui de baixo, esse é o θB, ó, aqui na figura. Isso vai ser igual o índice de refração do ar, vai ser igual esse índice de refração aqui vezes o seno desse ângulo aqui. Esse índice vezes esse seno desse ângulo. Índice de refração do ar vezes o seno de θA. Só que o índice de refração da água, ele falou para usar 1,3, né? Contrariando a maioria dos exercícios que usa 4/3, ele pediu para usar 1,3. Vezes o seno de θB, a gente já vai ver quem é esse seno de θB daqui a pouco. Isso é igual o N do ar, lembra que o N do ar vale 1, vezes o seno de θA. Vezes o seno de θA. Aí alguém poderia falar, mas professor, eu não poderia usar aquela formulinha, né? Antes da gente continuar, eu não poderia usar aquela formulinha N- sobre N+, é igual a Hzinho sobre Hzão, que a gente usava em dióptero? Aqui não. Porque repara que o observador está a uma distância muito longe lá, ele não está alinhado com o objeto. Para valer aquela formulinha, esse observador aqui teria que estar aqui em cima do objeto, ó. E não está, ele está bem afastado, né? Ele está mais que 9D afastado do objeto. Ele está 9D mais D, ele está 10D afastado do objeto. Ele está bem no canto, está bem lá para a direita. Então não pode, então eu tenho que usar a lei de Snell. Então agora, continuando aqui o exercício, vocês lembram lá da formulinha, vou colocar aqui do lado, a formulinha do seno.
Como é que é a formulinha do seno? A formulinha do seno é seno de um ângulo qualquer, seno de θ, é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. E lembra também que quando eu tenho um triângulo retângulo, né, um triângulo retângulo qualquer, se eu chamar esse lado aqui de A, esse lado de B e esse lado de C, e esse triângulo for um triângulo retângulo, lembra que o A, que é o lado maior, é a hipotenusa do meu triângulo, né? E o que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Eu vou usar essas duas coisas agora. Então, primeiro, vamos usar o seno. Qual a fórmula? Aqui, ó, 1,3, eu vou copiar 1,3, vezes o seno de θb. Mas esse daqui é o θb, ó. E como é que eu calculo o seno? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E ó, esse é o triângulo que eu estou pegando. Ó, acompanha aqui o azulzinho. Esse é o triângulo que eu estou pegando. Deixa eu até pintar em azul aqui. Ó, triângulo. Esse é o triângulo que eu estou pegando. E eu quero o seno desse ângulo aqui. Ó, desse daqui. Esse é o θb. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a B é que ele está na frente do B. Quanto que vale o cateto oposto? O cateto oposto é D. Portanto, vai ser cateto oposto, que é D, já estou escrevendo aqui, ó, sobre a hipotenusa. Eu vou chamar essa hipotenusa aqui, ó, essa é a hipotenusa. Ó. Então, esse é o ângulo, o seno dele vai ser cateto oposto, que é esse D, essa distância aqui, esse é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse daqui, ó. Deixa eu apagar rapidinho essa flechinha aqui que está atrapalhando um pouco a visão. Né? Esse pontinho também. Então, voltando aqui, ó. Essa é a hipotenusa, ó. Essa hipotenusa aqui e essa hipotenusa, eu vou chamar ela de A. Né? Então, sobre A. Sobre A. Daqui a pouco a gente vai ver quem é o A. Isso vai ser igual a 1 vezes seno de θA. Esse 1 eu não vou escrever de novo, porque 1 vezes qualquer número é qualquer número. Então, eu vou escrever só o seno de θA. Só que agora observa o seguinte, ó. Esse θA que está aqui na figura, ó, esse é o θA. Ele é o mesmo que esse θA. Né? Lembra de alternos internos, né? O Z do Zorro. Aqui, ó. Repara que essa reta é paralela a essa reta. Tem duas retas paralelas cruzadas por uma transversal. Então, esse ângulo é igual a esse, né? Chama alternos internos. Então, calcular o seno desse é igual a calcular o seno desse. É a mesma coisa, é o mesmo ângulo. E quanto que vale o seno desse daqui? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a ele? Ó, agora eu estou pensando nesse triângulo aqui, ó, que eu vou fazer em roxo. Vai. Esse triângulo, ó, eu estou analisando. Esse triângulo aqui, ó. Esse é meu triângulo retângulo que eu estou analisando agora. Então, eu estou calculando o seno dele. Quanto que vale o seno dele? Seno dele vai ser cateto oposto, que é 9D, sobre a hipotenusa. Essa é a hipotenusa. E vamos chamar essa hipotenusa de B. De B. Então, aqui, ó, 1 vezes seno é só seno. Então, eu não vou colocar 1. E o seno, quanto que vale? O seno vale cateto oposto, que é 9D, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa eu chamei de B. E agora a gente vai ter que analisar quanto que vale esse A e esse B que aparece aqui. Esse A é essa hipotenusa aqui, ó. E lembra que eu vou usar agora o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Que essa hipotenusa aqui ao quadrado é igual a essa ao quadrado, é igual a esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Só que lembra que esse cateto aqui, ó, é a altura da caneca, que vale 4D, né? E, portanto, aplicando o Teorema de Pitágoras, como é que fica? Fica assim, ó. Esse A, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a esse D ao quadrado, mais esse 4D ao quadrado. E toma cuidado porque é o cateto ao quadrado, esse cateto é D, então fica D ao quadrado, e esse cateto é 4D, então fica 4D ao quadrado. Então, quanto que vai ser A ao quadrado? A ao quadrado vai ser D ao quadrado, mais, quanto que é 4D ao quadrado? 4D ao quadrado é 16D quadrado. Baixando aqui um pouquinho, quanto que dá, então, A ao quadrado vai ser igual. Quanto que é D quadrado mais 16D ao quadrado? D quadrado mais 16D quadrado é 17D quadrado. E se o A ao quadrado é 17D ao quadrado, quanto que vale o A? O A é a raiz de 17D ao quadrado. Certo? Né? Lembra que se aqui é ao quadrado, eu tiro a raiz dos dois lados, então o A vai ser a raiz de 17D ao quadrado. Por outro lado, a raiz de 17D ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de 17 vezes a raiz de D ao quadrado. E, baixando mais um pouquinho. E quanto que é a raiz de D ao quadrado? Raiz quadrada de D quadrado é D.
né? Volta a ser o d. Quando eu peguei o d elevado ao quadrado e tirei a raiz, eu fiz uma operação e a inversa dela, então voltou a ser o d. Portanto, o a vai ser a raiz de 17 vezes d. Descobri o a. Portanto, eu descobri esse daqui, ó, o a. Né? Lembra que era esse d sobre a veio do cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa que é esse a que eu acabei de descobrir que vale raiz de 17... Quanto? Raiz de 17d. O a tá aqui, ó, raiz de 17d. Então aqui eu já posso escrever 1,3 vezes d sobre a. E o a é raiz de 17 vezes d. Isso é igual a 9d sobre b. E agora eu tenho que descobrir quanto que vale esse b de bola. Então, esse b aqui, ó, eu vou fazer ele em roxo. Ó. Esse é o b. Eu vou calcular ele em roxo. O b é esse daqui, ó. Esse é o b. Também é uma hipotenusa, mas é a hipotenusa desse triângulo aqui em cima. Ó. E aí eu posso fazer de novo o Pitágoras, só que para esse daqui agora, para esse triângulo aqui. Então como é que fica? Vou fazer aqui no cantinho. Fica b ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a esse cateto, que é y, e lembra que y é o que eu quero descobrir, cateto ao quadrado, mais o outro cateto. Quanto que vale o outro cateto? O outro cateto é 9d, né? Era a distância lá da linha que estava o observador, né? Esse cateto aqui. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Esse é y, então fica y ao quadrado, e esse é 9d. Então, mais 9d ao quadrado. 9d, tudo isso ao quadrado. Então, se b ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 9d quadrado, então eu ainda posso melhorar um pouquinho isso, fica b quadrado é igual a y ao quadrado mais 9d ao quadrado é 81d quadrado. Agora, repara que não dá para somar y quadrado com 81d quadrado. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Eu só vou tirar a raiz, né? Se b ao quadrado é isso, então b é a raiz disso. Então, esse é a raiz de y ao quadrado mais 81d ao quadrado. E, ó, cuidado aí, quem acha que pode cortar esse d quadrado agora com a raiz, não pode, nem esse y quadrado com a raiz, porque aqui tem uma soma, hein? Toma cuidado aí com a matemática. E agora, eu vou colocar esse b aqui no lugar dele, né? Só que em azul. Então, sobre b, e quanto que vale o b? O b é a raiz quadrada de y ao quadrado mais 81d ao quadrado. Agora, alguns já devem ter percebido, né? Que eu posso cortar esse d aqui, ó, com esse d aqui. Ah, poderia ter cortado aqui também, né? Mas tanto faz. Agora, continuando, então. Eu vou reescrever esse lado esquerdo, então. Como é que ficou esse lado esquerdo? Ficou 1,3 dividido por raiz de 17 vezes d. Isso é igual, o lado direito ficou como? Ficou 9 dividido por a raiz quadrada de y ao quadrado mais 81d ao quadrado. E repara que a minha incógnita está aqui dentro da raiz. Ó. Como é que eu faço, então, quando eu tenho uma equação, uma igualdade, aqui uma equação, e tenho raiz dos dois lados? Eu vou precisar desaparecer com essa raiz. E para desaparecer com essa raiz, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Eu vou pegar o lado esquerdo e elevar ao quadrado. Só que tudo, numa equação, tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer também do lado direito. Senão a equação deixa de ser equação. Então, o lado direito eu também vou ter que elevar ao quadrado. Então, continuando aqui, ó, quanto que é? Azul de novo. Quanto que é 1,3 ao quadrado? 1,3 ao quadrado, só separar aqui para não confundir. 1,3 ao quadrado é 1,69. Então fica 1,69. E eu sei decorar assim pelo seguinte: 13 ao quadrado é 169. Esse eu sei decorar. Então 1,3 é 1,69. Sobre a raiz de 17d ao quadrado. Raiz de 17 ao quadrado é 17. Vezes d ao quadrado é d quadrado. Isso é igual 9 ao quadrado é 81. Sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais 81d ao quadrado, some a raiz. Eu corto essa raiz com esse quadrado aqui que está elevando. Portanto, fica y ao quadrado mais 81d quadrado. E outra coisa, cuidado que você não pode cortar esse 81 com esse 81, porque tem essa soma. Cuidado aí, né, com a matemática. Agora, continuando aqui, ó, esse 1,69 é aproximadamente 1,7.
Então eu posso pensar que esse número aqui de cima é 1,7. Por que eu vou aproximar ele para 1,7? Para poder simplificar com esse 17 de baixo. No vestibular é muito comum ter que fazer essas aproximações, só toma cuidado se a aproximação é válida mesmo. E de fato, é 1,69 aqui, né? Então é praticamente 1,7. Então fica 1,7 em cima, dividido por 17d ao quadrado, é igual a 81, dividido por y² mais 81d². Agora eu posso simplificar, né? 1,7 dividido por 1,7 dá 1. E 17 dividido por 1,7 dá 10. E, portanto, ficou 1 sobre 10 aqui. Esse 1 sobre 10, então, reescrevendo a equação, né? Vamos fazer direitinho. Reescrevendo a equação, como é que ela vai ficar, então? Vai ficar 1 aqui em cima, sobre, quem vai ficar embaixo? 10d². 10d². Isso é igual, 10d², tá? Isso é igual 81 sobre y² mais 81d². E agora eu vou multiplicar em cruz. Olha que simples. Agora eu vou multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, fica 81. Eu vou multiplicar primeiro esse lado aqui, ó. E esse trambolho aqui, ó, y² mais 81d² vezes 1, é ele mesmo, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, continuando aqui do lado, vai ficar y² mais 81d² é igual, né? Multipliquei esse daqui por esse. Agora, isso é igual a esse vezes esse. Quanto que é 10d² vezes 81? É 810d². 810d². E lembra que eu quero descobrir o y. Se eu quero descobrir o y, o que eu vou fazer com esse 81d² que está somando aqui? Eu vou passar para o outro lado, para isolar o y. Então, como que vai ficar? Vamos continuar aqui embaixo. Como que vai ficar? Vai ficar y² é igual a 810d² menos 81d². E quanto que é 810d² menos 81d²? Fazendo essa continha, 810 menos 81, isso dá 729. Portanto, fica y² é igual a 729d². Mas isso é y², e o que eu quero é y. Se y² é isso, quanto que vale o y? O y é a raiz disso. É a raiz de 729 vezes d². Mas vocês lembram que a raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, isso é a mesma coisa que raiz 729 vezes a raiz de d². Então, o y vai ser igual. Raiz de 729 é exatamente 27. Então, repara que o exercício queria que a gente fizesse aquela aproximação lá de 1,69 por 1,7. Por que ele queria, professor? Porque deu certinho uma raiz exata, e é isso que ele queria que desse, né? O vestibular é bonzinho com a gente. Só que ainda falta aqui, ó, raiz de d². Quanto que é raiz de d²? Raiz de d² é d, né? Então, y é 27d. E essa é finalmente a resposta do item B. Segunda fase da Unicamp, né? Então, destaca a resposta para mostrar que você sabe o que você fez, que você não está chutando. Então, a gente ficou como resposta item A. Já perdi aqui. Cadê o item A? Nem me lembro mais. O item A, y é igual a 36d. E item B, y é igual a 27d. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom estudo. Um abraço.